Ei, gente, estamos chegando com o nosso Manhã da Piedade nesta sexta-feira. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2020. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, viu? Programa inédito para você aqui na TV Horizonte, a emissora da Padroeira de Minas Gerais, nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Tem muita coisa bacana para você nesta manhã aqui no nosso programa. Agora eu quero te contar um pouco sobre os santos do dia. Hoje a Igreja Católica celebra 2 santos e uma curiosidade, eles são irmãos. Eu estou falando dos santos Romão e Lupicino. E aí, como todo irmão, claro que eles tinham também as suas divergências, né? Mas eles se uniram, eles se completavam muito quando o assunto era levar a palavra de Deus ao próximo. E eles levavam palavras de paz, de amor, de sinceridade e também de justiça. Eles lutavam na época, né, por muita justiça. Então são os santos padroeiros, os santos protetores do dia de hoje, 28 de fevereiro de 2020. E agora eu quero te contar o que nós preparamos de especial para a sua manhã conosco aqui na TV Horizonte. Temos o chefe Luca Bahia, que hoje traz uma receita muito saborosa, uma receita que você pode preparar e servir como sobremesa, pode também servir no café da manhã, de lanche, brownie de doce de leite, uma mistura americana com mineira. Você vai acompanhar daqui a pouquinho, viu? Temos também as dicas culturais para o seu fim de semana, para você se programar aí com a família, com os amigos. Tem muita coisa bacana voltada para o teatro, para o cinema, para a música. É daqui a pouco. Tem também uma curiosidade. Hoje, 28, como eu disse, e amanhã, claro, 29 de fevereiro. 2020 é um ano bissexto. E aí, você conhece alguém que faz aniversário exatamente no dia 29 de fevereiro? Já fez piadinha com essa pessoa? Ah, você só comemora aniversário de 4 em 4 anos? Daqui a pouquinho a gente vai saber um pouco mais da história dessas pessoas, né? Como é que é a vida delas, como é que é a comemoração dessa data tão importante do aniversário. Daqui a pouco, então, aqui no nosso programa. E para você que tem um bichinho, tem um animalzinho de estimação aí na sua casa, temos dicas especiais para os cuidados diários com seu pet. Dicas de alimentação, dicas para o bem-estar do seu animalzinho. É daqui a pouco. E claro, teremos também a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade, e a reflexão sobre o Evangelho do Dia com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Mas agora é hora de ficarmos bem informados. Então, vamos aos destaques do noticiário desta manhã de sexta. Os casos suspeitos de coronavírus no Brasil saltaram para 132. Mas esse número pode ser ainda maior. Além desses 132 casos, nós temos mais 213 casos em que os estados mandaram, os estados entendem que são casos suspeitos, mas nós não tivemos ainda tempo suficiente para fazer essa análise mais pormenorizada para poder dizer, ok, o Ministério da Saúde concorda que é um caso suspeito. O governo federal também anunciou que vai antecipar para 23 de março a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A abertura estava prevista para a segunda quinzena de abril. Na quarta-feira, o governo confirmou o primeiro caso positivo de coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde da Nigéria confirmou nesta sexta-feira o primeiro caso do novo coronavírus no país e, consequentemente, na África subsaariana. We are here today to announce the Estamos aqui hoje para anunciar a presença do primeiro caso do novo coronavírus confirmado na Nigéria. Estamos dando este passo para oferecer um fato claro às pessoas e esperamos que tudo seja relatado com precisão. Segundo as autoridades, trata-se de um cidadão italiano que trabalha na Nigéria e viajou de Milão a Lagos no dia 25 de fevereiro. O paciente está em um hospital clinicamente estável, sem sintomas sérios. Até esta sexta-feira havia apenas 2 casos do novo coronavírus em todo o continente africano, um no Egito e um na Argélia. Inclusive, vários especialistas haviam manifestado sua curiosidade diante da baixa propagação do coronavírus no continente africano, onde vários países mantêm uma estreita relação com a China. A Organização Mundial de Saúde advertiu no início da semana que os sistemas de saúde africanos estão mal equipados para responder ao avanço do novo coronavírus no continente. Em Nova York, o principal índice de ações, o Dow Jones, afundou 4,42% nesta quinta-feira. Nasdaq e o S&P 500 também derreteram 4%.
Com uma queda de mais de 10% em 4 dias, Wall Street caminha para a pior semana desde a crise financeira mundial de 2008. Os mercados continuam repercutindo o impacto na economia da epidemia do novo coronavírus. Segundo analistas, quanto mais contágios de coronavírus houver, mais risco existe das bolsas permanecerem em zona de correção. O presidente americano Donald Trump quis expressar confiança na quarta-feira à noite, dizendo que uma disseminação em larga escala do novo coronavírus nos Estados Unidos não é inevitável. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país anunciou um primeiro caso de exposição desconhecida na Califórnia. Essa pessoa não viajou para as áreas de risco nem entrou em contato com outro paciente. Em nota divulgada nesta quinta-feira, os analistas da instituição financeira Goldman Sachs antecipam que as empresas americanas não experimentarão crescimento dos lucros em 2020 se o coronavírus continuar se propagando. A proteção do meio ambiente é fundamental para a fruição de todos os direitos humanos, declarou a comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet. Em reunião do Conselho da ONU em Genebra, lamentou o que classificou como retrocessos nas políticas de proteção do meio ambiente e nos direitos dos povos indígenas no Brasil. No Brasil, ataques contra defensores de direitos humanos, incluindo assassinatos, muitos direcionados a líderes indígenas, estão ocorrendo em um contexto de retrocessos significativos de políticas para proteger o meio ambiente e os direitos dos povos indígenas. Bachelet apontou ainda que os Estados Unidos recuam em matéria de proteção ambiental, incluindo no que diz respeito às vias navegáveis e às zonas úmidas. Os Estados Unidos também estão retrocedendo nas proteções ambientais, inclusive para hidrovias e áreas úmidas. Poluentes não tratados podem agora ser despejados diretamente em milhões de quilômetros de córregos e rios, colocando em risco ecossistemas, água potável e a saúde humana. Em 2019, o governo de Donald Trump revogou uma norma que protegia os recursos hídricos, uma decisão condenada por defensores do meio ambiente e aplaudida por agricultores. O presidente Jair Bolsonaro foi criticado por ter flexibilizado as restrições na exploração das riquezas da Amazônia e pelo aumento de 85% no desmatamento da região em 2019. Ativistas celebraram nesta quinta-feira a decisão da Justiça Britânica contra a expansão do aeroporto de Heathrow, em Londres. Um tribunal de apelação da cidade considerou que o governo, que havia aprovado a ampliação em 2018, deveria ter levado em conta o Acordo de Paris sobre o clima. O aeroporto de Heathrow, que é o mais movimentado da Europa e esperava construir uma terceira pista, anunciou que irá recorrer no Supremo Tribunal Britânico. O governo de Boris Johnson agora deve ter a palavra final neste enorme projeto, com custo estimado em 18 bilhões de libras em sua primeira fase. A decisão da Justiça pode ser conveniente ao primeiro-ministro conservador e ex-prefeito de Londres, que nunca escondeu sua oposição à expansão de Heathrow. Este julgamento não é uma vitória apenas para os londrinos, mas para as futuras gerações. E a escolha do primeiro-ministro é ficar do lado certo ou do lado errado da história. A expansão do principal aeroporto da Europa está na mira dos movimentos ambientais que denunciam o aumento da poluição e do desconforto acústico. Também denunciam que o maior tráfego nos aeroportos aumentaria as emissões de gases de efeito estufa. As obras de expansão estavam programadas para começar em 2022. Londres e Bruxelas ainda não começaram as negociações pós-Brexit, mas o governo do primeiro-ministro britânico Boris Johnson deixou claro nesta quinta-feira que não vai se alinhar com as regras da União Europeia. Respeitamos a soberania, a autonomia e a ordem jurídica da União Europeia e esperamos que respeitem a nossa. Não aceitaremos nenhum acordo ou obrigação em que nossas leis estejam alinhadas com a União Europeia ou com as instituições europeias, incluindo o Tribunal de Justiça da União Europeia. Em vez disso, cada parte vai respeitar a independência da outra e o direito de gerenciar as próprias fronteiras, políticas de imigração e de impostos. O Reino Unido deixou a União Europeia no dia 31 de janeiro. Na próxima segunda-feira, junto com o bloco, os dois lados devem começar a negociar a segunda parte da separação, o futuro das relações comerciais.
Essa etapa busca chegar a um acordo de livre comércio no qual Londres busca uma relação tão ampla quanto os outros 27 países têm com o Canadá, por exemplo. Em troca do amplo acesso ao mercado europeu, Bruxelas quer que o Reino Unido respeite as regras de longo prazo sobre subsídios estatais, direitos trabalhistas, meio ambiente e tributação. O governo britânico espera que as linhas gerais de um acordo sejam estabelecidas em junho. Caso contrário, vai ser necessário decidir se o Reino Unido vai se concentrar em desviar das negociações para focar nos preparativos para romper bruscamente os laços com a União Europeia em 31 de dezembro. O acordo de separação permite estender o período das negociações uma vez, por um tempo máximo de 2 anos, mas ambas as partes devem concordar com os termos. As ruas de Caracas foram ocupadas nesta quinta-feira em movimentos contra e a favor do governo de Nicolás Maduro. Em um momento em que a oposição perde força popular, cerca de 400 jovens marcharam perto da Universidade Central da Venezuela para denunciar interferências do governo em assuntos universitários. O Tribunal Supremo de Justiça emitiu uma sentença em agosto de 2019 que pede uma eleição para renovar as autoridades reitorais cujos períodos estejam vencidos, como é o caso da UCV. Em paralelo, chavistas marcharam pelo centro da capital para recordar o El Carcaço, uma semana de distúrbios e saques que sacudiram a Venezuela há 31 anos e deixaram centenas de mortos. Números oficiais da época estimam que 300 pessoas morreram, enquanto investigações independentes elevam o número para 2.000. Os distúrbios aconteceram entre 27 de fevereiro e 8 de março de 1989, depois da implementação de um programa de ajustes econômicos do então presidente, o social-democrata Carlos Andrés Pérez. Bom, agora já estamos bem informados, vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto já no próximo bloco, tem o chefe Luca Bahia com a receita saborosa especial de brownie de doce de leite.